Nessa reportagem você vai saber tudo sobre o processo de eugenia. O que é eugenia? Quem criou a eugenia? Como está nos nossos dias a questão da eugenia? Quais os planos futuros sobre a eugenia? E outras informações surpreendentes nesse vídeo que você assiste agora. Desde os tempos de Platão a 2.400 anos atrás, os planejadores do Estado têm declarado abertamente seu desejo de controlar cada detalhe da vida comum, desde o controle de natalidade ao extermínio massivo das pessoas indesejáveis. E esse sonho macabro se estende por milênios. Eugenia é o estudo dos agentes sob controle social que aumentam ou diminuem as qualidades raciais das gerações futuras, tanto fisicamente quanto mentalmente. Assina Sir Francis Galton. A explicação racial para a tirania sempre foi agradável para as elites, porque cria desculpas convenientes por tratar seus iguais como inferiores a animais. Robert Thomas Malthus ficou famoso por dizer que um colapso massivo de alimentos seria benéfico porque iria acabar com os pobres. Esse cenário fictício seria chamado mais tarde de catástrofe malthusiana. Malthus é importante porque suas ideias levaram ao surgimento de um novo campo científico que dominaria o curso da história humana pelos próximos 200 anos. Charles Darwin, um admirador do modelo da catástrofe malthusiana, desenvolveu a teoria da evolução, sendo seu carro-chefe a sobrevivência do mais apto. Com a ajuda de T.H. Hurley, conhecido como Bulldog de Darwin por seu forte suporte às teorias de Darwin, essas teorias foram empurradas para ampla aceitação por círculos científicos estratégicos. O primo de Darwin, Francis Galton, acreditado como pai da eugenia, viu então uma oportunidade de promover a humanidade, pegando os ensinamentos da teoria da evolução das espécies e aplicando princípios sociais para desenvolver o darwinismo social. As famílias Darwin, Galton, Hurley e Wedgwood estavam tão obcecadas com suas novas teorias de desenhos sociais que eles se comprometeram entre si que as famílias apenas se casariam uma com a outra. Eles previram erroneamente que em apenas algumas gerações, eles produziriam super-homens. A pseudociência estava apenas codificando a prática da inter-relação já popular nas elites por milênios. A experiência das 4 famílias foi um desastre. Em apenas 2 gerações de inter-relação, próximo de 90% dos seus descendentes ou morreram ao nascer ou tiveram sérios problemas mentais. As classes abastadas do planeta, em particular as famílias reais do mundo, que já eram obcecadas com a questão da raça e cheias de um desdém predatório pelas classes inferiores, assumiram a nova ciência e começaram a reforçar agressivamente as suas ideias pelo planeta fora. A biometria parecia ser uma nova ciência. Ela foi desenvolvida por Galton nos idos de 1970 como uma forma de rastrear características raciais e históricos genéticos e como forma de decidir quem tinha permissão para reproduzir. Em 1904, o Instituto Cold Spring iniciou nos Estados Unidos pelo eugenista Charles Davenport fundos dos preeminentes barões do crime, Rockefeller. Em 1907, as primeiras leis de esterilização foram aprovadas nos Estados Unidos. Cidadãos com deformações leves ou baixo rendimento escolar em seus boletins eram presos e forçados à forca. Yes, but what have you done with my folks? Well, we're trying to help them, Alice, and you too. They were taken to the hospital this afternoon. Hospital? Wasn't none of them sick this morning? We thought it necessary to present your family's case to the State Medical Commission. After an examination, they decided there was but one important action to take. To have your entire family sterilized. Well, what's that? I don't know what you're talking about. Well, in this state, we have a law which provides for such people to have an operation so there won't be any more children. I see. Now, we place your brothers in institutions where they'll be properly cared for. You can go back to your job soon. I'll arrange to have it held open for you. But I'm keeping my job. I'm not going anywhere. Now, you're going to the hospital too, Alice. And you mean they're going to stop me from having children ever? Exactly. I'm all right, I tell you. I won't go to any hospital. We don't want any trouble with you, young woman. If you refuse to go, the officer here will take you by force.
Em 1910, o Escritório de Registros Eugênicos dos Estados Unidos estava criado. Nessa época, a Inglaterra criou a primeira rede de agentes sociais, servindo expressamente como espiões e reforçando o culto eugênico de raças que estava assumindo o controle da sociedade ocidental muito rápido. Os agentes sociais decidiam quem poderia ter seus filhos retirados, quem seria esterilizado e, em alguns casos, quem seria silenciosamente assassinado. Em 1911, a família Rockefeller importou a eugenia para a Alemanha, financiar o Instituto William Kaiser, que mais tarde formaria o pilar central do Terceiro Reich de Hitler. Na Conferência Internacional de Eugenia de 1912, em Londres, a eugenia virou uma febre internacional e ganhou o status de superstar. O futurista e autor de best-seller de ficção científica, A.G. Wells, estudou biologia sob a ótica eugenista e espalhou a fé mundo afora. Em 1916, a morte de A.G. Wells, Margaret Sanger começou a promover a eugenia nos Estados Unidos. Em 1923, Sanger recebeu financiamento maciço da família Rockefeller. Sanger escreveu para o colega eugenista Clarence Gamble que líderes negros precisariam ser recrutados para agir com homens de frente nos programas de esterilização direcionados a comunidades negras. Em 1924, Hitler escreveu o Mein Kampf e creditou aos eugenistas dos Estados Unidos como a sua inspiração. Hitler também escreveu uma carta se dizendo fã para o eugenista americano e conservador Madison Grant, chamando seu livro sobre raças de sua Bíblia. Então Hitler desenvolveu o plano de morte em massa para os judeus, o que chamou de sub-raças. Incluiu também os deficientes. E em 1927, a eugenia atingiu seu auge. A tão chamada ciência foi empurrada agressivamente atrás de concorrência nas escolas, nas igrejas e em feiras estaduais. As igrejas competiam na concorrência com grandes quantias em dinheiro para ver qual implementaria melhor eugenia em seus sermões. Diziam para os americanos que Jesus era a favor da eugenia. Neste mesmo ano, nos Estados Unidos, mais de 25 estados aprovaram leis pró-esterilização e a Suprema Corte decidia a favor de políticas brutais de esterilização. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, um de seus primeiros atos foi aprovar leis nacionais nos moldes da eugenia legalizada dos Estados Unidos. Um filme lançado em 1934, Crianças do Amanhã, trouxe a agenda da eugenia para os cinemas dos Estados Unidos. Do you know anything about her family background? Oh, yes, Your Honor, I do. There are several other children, aren't there? Yes. What is their condition? One is a cripple, two others might be classed as feeble-minded. Isn't the oldest son in jail? Oh, yes, I believe so. And knowing all that, you still contend that this girl should be allowed to bring more people like that into the world? She's sound, Your Honor. She's not anything like the rest. Surely she should be given a chance to work out her own salvation. I can't agree with you, Doctor. Suppose she is normal. The chances are that her children will inherit the family taint. Isn't that possible? But, Your Honor, I'm sorry, Doctor. 3 generations of unfits are enough. Petition not allowed. Em 1936, a Alemanha tornou-se a líder mundial em eugenia por ter feito ações efetivas em esterilizar e fazer eutanásia em centenas de milhares de vítimas. Os 3 maiores eugenistas americanos, Davenport, Laughlin e Russell, foram despachados pela família Rockefeller para a Alemanha, onde eles ajudaram o nazismo para a sintonia fina do seu sistema de extermínio em massa. Com o forte apoio dos Estados Unidos e Inglaterra, a Alemanha foi ao limite e dezenas de milhões pagaram com as suas próprias vidas. No final da guerra, os Estados Unidos e Inglaterra protegeram os cientistas nazistas que haviam torturado milhares de pessoas até a morte, abrindo processos em seus favores. As práticas eugênicas dos nazistas embaraçou as elites, mas eles não tinham intenção de parar os seus planos. Os aliados lutaram literalmente um com o outro sobre quem
quem ficaria com os maiores eugenistas nazistas. Não interessa se os doutores da SS torturaram dezenas de milhares até a morte. O anjo da morte, Joseph Mengele, e seu chefe, Omar von Weischer, não foram processados. E von Weischer continuou seu trabalho na Alemanha depois que a guerra acabou. Eugenistas estavam furiosos que seu grande trabalho havia sido exposto. Eles resolveram então camuflar a sua agenda. A eugenia transformou-se em biologia social. A Liga da Natalidade Americana tornou-se planejamento familiar.